os pets, os felinos. Os casos de leucemia felina estão cada vez mais comuns e é preciso ficar atento aos sintomas. Pois é, a doença compromete as defesas imunológicas dos bichinhos. Vamos chamar Lucas Medeiros ao vivo para a gente bater um papo sobre esse assunto. Lucas, bom dia para você. Leucemia felina. Fala um pouquinho para a gente sobre essa doença. É a famosa FeLV, né? Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Em cada 3 gatos, né, eles são acometidos com a FeLV. E esse número vem crescendo, né? Recentemente saíram alguns dados que essa leucemia felina cresceu demais nos últimos tempos, né? E por N motivos. A gente vai conversar agora com o Breno Tabosa, ele que é veterinário. Esse alto número, né, de FeLV nos últimos tempos vem sendo relacionado a quê, Breno? Muito bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Na realidade, esses números vêm crescendo porque a gente começou a fazer exames. Então, começou a gente identificar quais são os perfis desses gatos que são acometidos com esse retrovírus. Uma doença altamente perigosa, que deixa danos vitalícios, não se tem cura, né, por se tratar de um retrovírus. E esses pacientes chegam nas nossas clínicas com vários sintomas, desde apenas uma perda de peso, uma dificuldade de se curar de uma doença simples, como algum tipo de resfriado, lesões na cavidade oral, essas estomatites. E aí a gente vê o porquê desse animal não ficar bom, mesmo com o uso da terapia correta. E quando a gente vai fazer, esse cara tem uma doença imuno imediata, que é a FeLV, que é a leucemia felina, que acomete as defesas deste organismo, desse felino, que pode levar à morte. E o que é que causa essa FeLV? Desde quando falei, existem 2 tipos de pacientes que podem ser acometidos. O tipo daquele assintomático, que não vai ter nenhuma lesão e a gente só vai descobrir quando a gente vai fazer alguns exames de rotina. E existe aqueles animais que apresentam qualquer tipo de doença, sejam elas respiratórias, sejam elas na questão nutricional, sejam elas na questão neuromotora. Então eu tenho qualquer coisa, qualquer doença que venha acometer esse felino, que ele não tenha uma resposta imunológica. Então, por que não tem uma resposta imunológica? Por uma deficiência que esse animal está tendo por conta da leucemia felina. Ela é transmissível? É uma boa pergunta. Ela sim é transmissível entre os felinos. Então, é espécie específica. Ela é bem parecida quando a gente fala de leucemia com a leucemia humana, porque ela tem o mesmo comportamento de destruir células brancas do nosso sangue. Porém, ela não é uma zoonose, ela não tem um comportamento de passar para o ser humano. E é importante a gente lembrar que ela é transmissível para os felinos. Então, aqueles animais que têm vida de semidomiciliados, que chegam a sair de casa, vai para a rua e volta para casa, e que nessa casa tenha outros felinos também, o grande índice de contágio para todos os felinos é maior, porque esse é um meio de transmissão através de mordida, arranhadura, lambedura e transplacentária. Então é uma doença que tem um comportamento de uma capacidade de infectar outros muito grandes. Então aquele socorro que alguns protetores fazem de resgate de animais de rua, trazendo esses animais sem fazer esses exames, colocando ele dentro de um recinto que tem vários outros felinos, você também pode estar contaminando todos. Ô Breno, um detalhe também que é bastante importante ressaltar, essa questão dos gatos que saem, né? Ficam ali no domicílio, na casa durante o dia, mas quando é à noite vai andar pelo meio do mundo, também estão suscetíveis a serem diagnosticados com a FeLV. Sim, hoje é o grande desafio da medicina veterinária com esses gatos, com esses animais semidomiciliados, porque aqueles animais que vivem já em certa localização, elas já têm uma doença específica daquele grupo e ali eles vão ficar restritos àqueles grupos. Aqueles animais que eles saem e eles saem, principalmente na questão daqueles animais que não são castrados, por isso que a importância da castração, não apenas como controle populacional, mas nós temos um grande problema, que é aqueles animais semidomiciliados. É aquele que sai e volta, trazendo problemas não só apenas para os felinos, e sim também para todos os seres humanos que convivem nessa casa. Pois a gente está falando hoje da leucemia felina, FeLV, mas nós temos outras doenças que têm um comportamento zoonótico que pode sim passar para os seres humanos que estão dentro de casa convivendo e permitindo que esse animal tenha acesso à rua e volte para casa. O Breno, vale também salientar, né, para os tutores, que é importante
importante manter o cartão de vacinação em dia? Boa. Muitos criadores de felinos têm hábitos apenas de vacinar os seus gatos contra o vírus da raiva. É de suma importância, de saúde pública, sim, mas nós temos outros imunizantes que completa a carteira de vacinação, que são as vacinas polivalentes. Nós temos a V3, popularmente chamada de V3, popularmente chamada V4, e hoje nós temos a V5, que faz parte também com a FeLV, que é o vírus da leucemia. Como que é feito o tratamento de um gato como esse que está com FeLV? Na realidade, a gente não tem um tratamento específico para FeLV. Nós temos um tratamento do que esse paciente está cometendo. Então, se ele tem uma gripe, a gente vai tratar desses sintomas da gripe e não a questão de tratamento da leucemia, pois ela não tem cura. O que a gente vai fazer com que esse animal ele mantenha a sua imunidade em dia? Como é que eu vou manter esse animal em dia? Ele fazendo uso de uma boa alimentação, fazendo uso das vermifugações, das vacinações, de um bom ambiente, para que esse animal não tenha um comprometimento das células de defesa, que ele não fique estressado, o estresse baixa a imunidade baixa, vai vir todas essas doenças que serão difíceis de curar. O Breno, um detalhe também que é bastante importante salientar é a questão de como fica o felino, né? Ele fica ali com lesões na pele, cicatrização mais lenta, bem característica de uma leucemia humana. Sim, a leucemia ela tem esse comportamento da dificuldade desse animal responder à terapia, né? Eu não tenho uma imunidade legal. Então, qualquer lesões que venha a ter simples, que o próprio animal se curaria sem levar para o médico, sem fazer uso das medicações, esse paciente ele não vai conseguir se curar disso. E aí é onde chama a atenção. A gente vai fazer um teste, é um teste simples, não é tão caro, você pode procurar em algumas clínicas veterinárias que vai fazer através de um teste de ELISA ou de PCR, que vai sair na hora, e quando vê lá que deu positivo, aí a gente vai ter que esclarecer a população porque não passa para o ser humano, porque a gente tem esse cuidado também, porque quando sabe que um paciente está com uma leucemia ou com outro tipo de doença, a questão do abandono. Então a gente esclarece que é uma doença que não passa para o ser humano, apesar de ter um nome idêntico e ser caracterizada também idêntica com a leucemia humana, mas não tem um comportamento zoonótico. Perfeito. A gente conversou aqui com o Breno Tabosa, ele que é veterinário. Então, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, Mário, Renata, todos, né, pais de pets, principalmente do gato. Então, vocês fiquem atentos, tá, com essas características. Um detalhe também importante é que cerca de 1 em cada 3 gatos estão sendo diagnosticados com FeLV. Então, atenção redobrada e sempre manter a vacinação, né, desse animal em dia. Mário, Renata. Obrigada, Lucas, pelas informações. Ficar de olho, né, pela saúde dos pets, que são membros da nossa família. 8h56, vamos passar